Graças a Deus. Cumprimento os amados com paz no Senhor. Estamos aqui nesta manhã, dia 19 de abril de 2020. Diante dessa live aí, nós vamos fazer mais uma escola bíblica. Convidamos a todos vocês que nos sigam aí através das redes sociais. O título da escola nesta manhã é O Supremo Bom Pastor. Mas antes nós vamos fazer a Deus uma oração para que Ele venha nos atender. Oramos. Senhor meu Deus, ó Pai, estamos aqui, pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça. Pai, nós te agradecemos por este dia, Senhor, a qual o Senhor nos concedeste. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor, nos assistindo. Dê força, dê saúde, dê graça e entendimento. É tudo que nós pedimos a Ti, em Teu nome, Jesus. Amém e graças a Deus. Lição de número 3, de 19 de abril. O título diz o Supremo Bom Pastor. O texto de referência se encontra no livro de Salmo, de número 23, e o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A verdade aplicada diz assim, que Cristo, nosso bom pastor, deu a sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. O objetivo desta lição são 3 objetivos. É apresentar as características de um bom pastor, expor a necessidade das ovelhas e destacar a necessidade e o conhecimento, destacar a necessidade de conhecer o bom pastor. Convido ao evangelista irmão Josué, que estará assim dando esse estudo para nós nesta manhã, e que Deus assim possa nos abençoar. Evangelista irmão Josué. Meus irmãos, a paz do Senhor, você que está nos acompanhando aí da sua casa, queira pegar a sua Bíblia, a sua revista de Escola Bíblica Dominical, Betel, para nós estudarmos juntos esse tema tão maravilhoso, né? O Supremo e Bom Pastor, sempre é um dos salmos, talvez seja um dos mais conhecidos, dentre todos eles, e às vezes você costuma até deixar este salmo aberto na sua casa, no seu estante, no seu escritório, às vezes, para falar deste bom pastor. Mas é muito importante nós estarmos aprendendo, porque ele sempre tem características, acompanha com ele características. Isto é muito maravilhoso. Mas o que é característica? Característica é qualidade. Então, a qualidade do bom pastor, ou seja, para ser de número 23, que é um saltério, um cântico de Davi, cantando, salmodiando a Deus, nós percebemos aí um salmo bastante interessante para as nossas vidas, e nós descobrimos dele muitas coisas maravilhosas. Primeira coisa, para você que está nos ouvindo aí, quando nós falamos de o primeiro verso desse salmo, o Senhor é meu pastor, primeira coisa, nós temos que ser ovelha. Nós temos que ser ovelha. Se nós não formos ovelha, então, automaticamente nós não temos um bom pastor, ou não temos um pastor. Então, quando nós passamos a ser realmente ovelhas, aí então nós temos um pastor. E este salmo ele fala então desse bom pastor. Você poderia dividir esse salmo aqui pelo menos em 17 pontos interessantes, 17 temas, talvez até numa pregação em que você for pregar, você pode tirar aqui nesse salmo pelo menos 17 temas. Quando você ler
no primeiro verso, o Senhor é meu pastor. Aqui já dá um tema para nós estudarmos, para nós pregarmos, para você pregar. Porque quando fala o Senhor é o meu pastor, está falando aqui de relacionamento. Primeiro ponto. Eu disse que tem pelo menos 17. Você pode trazer um tema numa mensagem, você vai pregar sobre relacionamento, né? Referindo, o Senhor é o meu pastor. Depois você tem também, nada me faltará. Quando nós falamos aqui, o Senhor é meu pastor, falamos de relacionamento. Quando falamos de nada me faltará, estamos falando de suprimento. Ele supre todas as nossas necessidades. Depois ele fala assim, o Salmo, deitar-me faz em verdes pastos. Quando ele fala deitar-me faz em verdes pastos, está dizendo de descanso. O bom pastor, ele faz com que a sua ovelha, ela possa descansar, ela possa ficar tranquila. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você pensa nesses momentos da sua vida, que se encontra, mas você tendo um bom pastor, você pode entender que você pode ter um descanso, confiar nesse bom pastor. Porque o bom pastor, nós sabemos que uma das características dele, uma das qualidades dele é cuidado. E falando de cuidado, nós sabemos então que esse bom pastor, ele sempre está ao dia guiando a sua ovelha para um pasto verdejante, e à noite ele também está cuidando, está guardando essas ovelhas. Então nós podemos ter descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos aqui de refrigera a minha alma, nós estamos falando de refrigério. Quando nós falamos aqui, guia-me pelas veredas da justiça, nós estamos falando de direção, quando Ele está nos direcionando, nos guiando. Então, como disse, para nós termos esse bom pastor, nós precisamos ser, então, ovelha desse bom pastor. Aí fala assim que a ovelha, então, não temerei mal algum. Ele está falando de propósito, não precisamos temer mal algum. Louvado seja o nome do Senhor. Depois nós vemos aqui no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Está falando de provações. Depois nós temos também, não temerei mal algum, proteção. Ele está sempre te protegendo, porque tu estás comigo. Olha só a fidelidade de Deus. Tu estás comigo, isso é fidelidade. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esperança. Às vezes nós já ouvimos até, já estou falando sobre o Salmo, nós já ouvimos até alguém falar assim que pastor, às vezes ele precisa quebrar a perna da ovelha. Na verdade não, o pastor está sempre guardando, está sempre segurando, está sempre guiando as ovelhas. Não há necessidade, na verdade não existe essa característica, essa qualidade do pastor, em que quando a ovelha faz algo que está fora, ele vai quebrar a perna dela. Não, às vezes a gente já ouvimos isso, mas não, o pastor ele está sempre cuidando. Ele fala assim, a tua vara e teu cajado. Mas por que cajado e por que vara? A vara sempre está na mão do pastor para proteger a ovelha. Então não é para bater na ovelha, é para proteger. Cajado para guiar. Nós sabemos muito bem isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aí então a 10º ponto, porque tu estás comigo, fala de fidelidade, a tua vara e o teu cajado me consolam, fala de esperança. Preparas uma mesa perante mim, está falando de provisão. Unge a minha cabeça com óleo, está falando de consagração. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Está falando de abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Bênção, segurança. Ele disse assim também, habitarei na casa do Senhor por longos dias, eternidade. Então esse bom pastor, ele te oferece a eternidade, para descanso eterno, para viver eternamente.
Então, entrando nesse salmo aqui, a introdução dela diz que nesta lição estudaremos o Salmo 23. Trata-se de uma lição, de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e a sua ovelha. Isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Então, os discípulos de Jesus é que é realmente as suas ovelhas. Como eu disse no começo, se nós não formos ovelha, então automaticamente nós não somos discípulos. E sendo assim, então automaticamente nós não temos o Senhor como nosso pastor. Para termos o Senhor como nosso pastor, precisamos então sermos ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Já deu para você entender nesse momento, se você pode até parar e analisar e falar assim: bom, eu sou então uma ovelha de Deus, eu sou então uma ovelha desse bom pastor. Aí dá para você entender. Se nós obedecermos, se nós seguirmos, se nós sermos dirigidos como discípulos, então nós somos ovelha dele. Se deixarmos ele guiar, nós somos ovelha dele. Então uma ovelha, ela sempre está guiada pelo bom pastor. Glória a Jesus. No primeiro tópico diz assim que o pastor e suas ações. Nós temos 3 tópicos nesta lição. Então, o primeiro é esse, o pastor e as suas ações. O segundo, nós vamos estudar as necessidades da ovelha. E o terceiro, Cristo, o supremo pastor. Glória a Jesus. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas. Olha só que coisa maravilhosa. O pastor, ele vive com a sua ovelha. Então o pastor, ele está vivendo, como eu disse no começo, de dia ele está guiando as ovelhas em pastos verdejantes. À noite ele está guardando ela, protegendo ela, livrando ela de saqueadores, livrando ela de ladrões. Ele está guardando, então quer dizer, está sempre cuidando de ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes existe pastores, às vezes, que ele não quer cheirar a ovelha, ele não quer receber uma visita da ovelha na casa, ele não quer receber uma ovelha na sua casa. Não, irmão, para ser um bom pastor, para ter a característica de um bom pastor, o pastor tem que ter relacionamento com a ovelha. O pastor tem que ter uma vida, uma relação muito íntima com a ovelha, pessoalmente. Relação pessoal, porque ele vive com ela. O texto diz para nós então aqui que de dia conduzindo-as às pastagens, de noite protegendo as dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor com este salmo, com esse saltério, por meio desse saltério, ele compara o bom pastor, ou esse pastor, anunciando as suas ações. Olha só, ações do bom pastor. Então ele canta esse salmo, esse saltério, anunciando a qualidade desse bom pastor. Primeiro ponto, 1.1, ele diz assim, que descanso nos momentos de perigos. Glória a Jesus. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério, essa demonstração, demonstrando a fidelidade do bom pastor e as suas ovelhas, pois diretamente ou diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então esse bom pastor, ele sempre está guiando as ovelhas em pasto verdejante, quer dizer, descanso, repouso. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo, minha irmã. Nós temos um Deus, nós temos esse bom pastor em nossas vidas, que está nos guiando nesses momentos, nas circunstâncias da sua vida. Ele está conosco, nos guiando em pasto verdejante, em momentos de descanso para a nossa alma, para a sua alma. Então não se desespere, confie nesse pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, diz a Bíblia, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse sentido, Davi tem plena convicção de que melhor
O melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. O melhor de fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Nós sabemos que a ovelha, ela não tem garra, né? Ovelha não tem garra. Ovelha muitas vezes é muito fácil ser pega por predadores. Mas espera aí, quando você tem esse bom pastor, você pode confiar, você pode descansar, que ele está cuidando de você em todos os perigos, em todos os momentos da sua vida, ele está cuidando de você. Em diversos textos bíblicos podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. Glória a Jesus. O Salmo 121 e o Salmo 127, o verso 1 e 2. O Senhor trabalha por aqueles que servem a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a preocupação é que nós, como ovelha desse bom pastor, temos que ter é se nós somos realmente ovelha. Esta é a nossa preocupação. Porque quando nós não somos ovelha, aí nós devemos estar preocupados, aí nós não temos descanso, porque nós temos que preocupar com a nossa vida, porque eu não estou sendo ovelha desse bom pastor. Então, quer dizer, eu estou fora do relacionamento com esse bom pastor. Aí vem a preocupação na minha vida. O que está acontecendo comigo? Eu sei que eu vou aguentar passar por esses perigos, por essa situação. Então, quando temos um bom pastor, nós podemos confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que o bom pastor, ou que o seu pastor, além da proteção, ele revigora as forças. Olha aí, ele ainda te dá forças, revigora a sua força. Assim aprendemos, os perigos são reais. Vai te afastar de perigos, mas ele vai te guardar. Os perigos são reais. O nosso pastor nos faz repousar em segurança. Quer dizer, o perigo está ao nosso lado todos os dias, todos os momentos, mas ele nos faz repousar em segurança, ou seja, ele nos dá segurança. É termos um bom pastor. O nosso pastor nos fortalece. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, andar um pouquinho na Bíblia Sagrada, discorrer um pouquinho, ler um pouquinho a Bíblia Sagrada, nós encontramos tantos textos maravilhosos na Bíblia, e um deles que eu gostaria de referir nesta manhã para você, é que quando existia um homem que servia a Deus, e a Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele tinha costume de buscar a Deus, manhã, ao meio-dia, à tarde, ele sempre estava buscando a Deus, ele sempre estava conversando com esse bom pastor. Glória a Jesus. Os perigos estavam à sua volta, os perigos estavam sempre ao redor dele, mas Deus, estou falando de Daniel, mas Deus deu ele um descanso, Deus deu ele um escape, mesmo que ele estava em momentos tão na aparência humana, tão inseguro parecia, não tinha ninguém com ele. Era apenas Daniel. Mas a Bíblia diz que o anjo foi lá e fechou a boca dos leões. Alguém às vezes fala assim: Daniel não cheirava carne, Daniel não sei o que, Daniel é isso, Daniel é aquilo. Não, a Bíblia diz que Deus, o anjo do Senhor, foi lá e fechou a boca dos leões. Quer dizer, Daniel pôde descansar, estava em perigo, mas estava seguro por esse bom pastor, que era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz uma outra passagem, os amigos de Daniel, a Bíblia diz que foram lançados na cova, na fornalha de fogo, e a Bíblia ainda diz que pegaram eles, amarraram. Estou falando para você que quando você tem um bom pastor, você pode descansar em paz, ele fortalece você. O que aconteceu com esses 3 homens, amigos de Daniel? Foram amarrados e colocados dentro da fornalha. Mas logo um pouco mais adiante, a Bíblia nos diz para nós que quando o rei foi lá olhar, ele viu que tinha 4 homens. Alguém chegava na porta lá na fornalha de fogo ardente, aí fala assim: nós lançamos 3 homens aqui dentro, não foram amarrados? Aí disse: mas porém eu vejo 4 homens, não mais amarrados, mas está passeando no meio do fogo. Olha aí, irmãos, a proteção de Deus.
Olha aí que se nós podemos realmente confiar, ter segurança nesse bom pastor. Podemos ter confiança. Quer dizer, Deus não livrou ele dos perigos, ele passou pelo perigo, mas Deus guardou ele lá. Glória a Jesus. O salmista, no tópico 2, declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma está a emoção e os pensamentos. Glória a Jesus. Então, nesse 1.2 aqui, refrigera para a alma atribulada, ele diz que o salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma está a sua emoção, o seu pensamento. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Salmo 13, verso 1 a 3 e o 42, o verso 11. Os externos afetam o nosso corpo e os internos a nossa mente. Olha só, as situações externas afetam o nosso corpo e os internos a nossa mente, afastando-nos de Deus, de seus propósitos. Então, nós não podemos deixar de confiar nesse bom pastor. Quando nós confiamos nele, nós estamos sempre perto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os laços familiares e a amizade foram rompidas em decorrência de ações com a alma atribulada, nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto, e por isso devemos descansar nele. Louvado seja Deus. Ele refrigera a nossa alma. Isso é um ponto interessante, que às vezes eu costumo observar, que nenhuma outra coisa, meu irmão, meu amigo, consegue refrigerar a nossa alma. O homem, às vezes, ele busca em determinadas situações, em determinados lugares, uma alegria passageira. Logo se acaba esta alegria. Logo se passa esta alegria, talvez até na bebida, na prostituição, situações semelhantes, mas refrigerar a alma não consegue. Às vezes você está num grande templo, ou um grande salão, aí você coloca lá um ar condicionado, refrigera todo aquele salão, que coisa maravilhosa, né? Fica tranquilo. Mas só que dentro da alma, é só Deus que pode refrigerar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar num salão com ar-condicionado da melhor forma que tiver, mas se a tua alma não estiver refrigerada, se Deus não estiver te conduzindo, se Deus não for o seu pastor, a sua alma está atribulada. Verdade, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos ter esse bom pastor em nossas vidas, porque ele refrigera a sua alma. O homem não consegue fazer isso, o ser humano não consegue fazer isso, o dinheiro, a riqueza não consegue fazer isso. Quantas empresas hoje que estão vivendo momentos talvez um pouco até desesperados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando temos esse bom pastor, aí nós encontramos refrigério para nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Israel Maia escreveu em sua oração sacerdotal, dizendo assim: Jesus mostra que o ser humano habita num mundo perverso, mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas para que o livrasse do mal. Glória a Jesus. O pedido de Jesus, na sua oração, ele pediu ao Pai para que o livrasse do mal. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Ele disse: não peço que tire-os do mundo, mas que livra do mal. A palavra afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Glória a Deus. Ele nos guarda e proteja a nossa alma. Está no Salmo 121 e o verso 7.
Segundo Spurgeon, ele refrigera, ou seja, Deus refrigera a alma, restaurando-a à sua pureza original. Coisa maravilhosa, é o nosso pastor, né? O nosso bom pastor, o nosso Deus, como bom pastor. Então quer dizer, ele não conhece nós só no nosso interior. Eu disse que o pastor, hoje, o pastor da sua igreja, o pastor da nossa igreja, ele precisa cheirar a ovelha. É preciso conhecer a ovelha. Cada ovelha tem os seus desequilíbrios, cada ovelha tem a sua situação. E o bom pastor ele tem que conhecer a cada uma das ovelhas. Mas deixa eu te dizer mais. Esse bom pastor, além de te conhecer todos os seus exteriores, a sua necessidade exterior, ele conhece o seu interior. Glória a Jesus. Ele conhece a sua alma. Esse é o bom pastor que nós servimos, esse Deus maravilhoso. No 1.3, a presença na hora mais difícil. Ele está com você. No momento mais difícil, a presença dele está com você. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Olha que situação Davi passava. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. Aí ele vai e fala assim: mas não temeria mal algum. Aí diz: porque tu estás comigo. Glória a Jesus. Ele sabia que Deus estava com ele, então não precisava temer mal algum. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforço. 1 Samuel 19, procurou matar, não mediu esforço para destruir a vida de Davi. Mas só que tinha uma coisa, ele tinha um bom pastor. Ele andava por esse corredor da sombra da morte, mas ele não temeria. Quem tinha chamado ele, tinha promessa, não falhava com a sua promessa, não falha com a sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus te chamou, você, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus não falha com a sua promessa. Passa-se por onde você passar, mas Ele está te guardando, Ele está te vendo, Ele está te contemplando, Ele está te... Glória a Jesus. Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. Então Deus estava com ele nesse momento. A presença do bom pastor é a incompleta impotência humana. O Senhor, melhor forma de superar fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado, ouvindo e amparando-nos nestes momentos, ouvindo e amparando-nos neste momento. Em outra ocasião, o salmista testemunhou que ainda que estivesse com medo, contudo permaneceria confiando no Senhor. Você quer ver esse salmo? O irmão Cleito vai ler para nós esse salmo aqui, 56 e o verso 1. Salmo 56 e o verso 1. O salmista falou exatamente essas palavras. Mas vou ler para você ver. Vou pedir aqui o cooperador irmão Cleito para ler para você que está nos acompanhando, talvez não tenha uma Bíblia aí junto com você nesse momento, para você ver o que ele falou. Olha assim, comparando os momentos. Em outra ocasião, um salmista testemunhou que ainda que estivesse com medo, contudo permaneceria no Senhor. Olha o que diz o salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens procuram inferir e oprimem-me pelejando todos os dias. Olha aí, tem misericórdia de mim, ó Deus. Os homens procuram, mas ele está confiando nesse bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está acreditando nesse bom pastor, ou seja, permanece confiando, mesmo que pode vir a situação, ele permanece confiando. Glória a Jesus. Permanece confiando. Então, tem momentos que ele não possa confiar. Em todos os momentos da sua vida, ele estava confiante nesse Deus. O Supremo Pastor está conosco todos os dias.
Inclusive, quando passamos pelo corredor sombrio, Ele está conosco em todos os dias. Ele não deixa você desamparado em momento algum, dia algum. Ele não deixa você desamparado. Tem um outro salmo que diz assim, olha, no dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. No dia que chegar o temor, mas mesmo assim, eu hei de confiar em Ti, ó Deus. Glória a Jesus. As necessidades da ovelha, salmo de louvor, né, no tópico 2. O presente salmo, o presente saltério, não só anuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. Olha aí, diz que o pastor ele tem que conhecer as necessidades da ovelha. Então, o presente saltério, o presente salmo 23, ele não anuncia as qualidades do pastor somente, não, a qualidade dele não, mas ele também destaca a necessidade que a ovelha tem. A ovelha ela tem necessidade de proteção. A ovelha precisa ser protegida. A ovelha ela tem a necessidade de direção. E a ovelha tem necessidade de provisão. Glória a Jesus. E falando da necessidade de proteção, Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Davi exerceu a função pastoral. Então ele sabia a necessidade das ovelhas, sabia que a ovelha não tem garra e habilidade para lutar, podendo ser facilmente atacada por predadores, e por isso precisava ser conduzida em lugar seguro. Então esse pastor, ele sempre estava conduzindo as ovelhas em lugares seguros, em lugar que tinha segurança. Ele estava sempre olhando para ela, ou seja, enquanto as ovelhas estavam se alimentando, ele estava analisando, ele estava olhando, ele estava cuidando. Quando ela estava no descanso à noite, ele estava protegendo, dando lugar seguro para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já disse aqui, a lição já diz para nós que em momento algum, em dia nenhum, esse pastor ele tem descanso. O bom pastor, ele tem descanso em momento algum. Esse bom pastor, nosso Deus, em todos os momentos, ele está contemplando a sua vida. Ele está olhando para você. Ele está te segurando. Em momentos mais adversos da sua vida, ele está te guardando você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nesse sentido, afirma: a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista, então ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor utiliza a vara para afugentar ou lutar com animais selvagens. Então falamos aí no começo, a vara não era então exatamente para bater na ovelha, para machucar a ovelha, para quebrar a perna da ovelha, não. A vara era usada principalmente para afugentar animais selvagens, traiçoeiros, evitando que este mantém as ovelhas. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. Somente o seu pastor lhe poderia proteger. Então a proteção, ela não está em valores financeiros. A proteção, ela não está num bom emprego. A nossa proteção não está segura no meio da sociedade. A nossa proteção está segura em Deus. A atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. Olha só, essa é a situação atual em que o povo às vezes vive autossuficiente. Mas nós acabamos de passar, ou ainda estamos passando por uma situação em que as autossuficiência não resolve a situação. O mundo inteiro preocupado com uma crise. O mundo inteiro preocupado com um
pessoas se sentem autossuficientes, mas olha aí a situação. As mensagens têm deixado de falar de Cristo, do pecado e da sujeira do coração humano. Autossuficiente. Então as mensagens muitas vezes hoje já não falam mais de pecado, não falam mais de sujeira do coração humano. Às vezes falam de bênção. Deus tem bênção, Deus tem bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem autossuficiente, muitas vezes ele vive numa vida pecaminosa, sujeira no seu coração, e às vezes então Deus usa a sua mensagem, a sua palavra para nos despertar dessa situação, ou seja, para voltar-se a Ele. Então essa é a necessidade de termos mensagem que fala de pecado, que fala de sujeira do coração humano, que fala da situação do coração humano. Para quê? Para que ele possa dar uma volta atrás, uma volta, e voltar-se ao caminho. Era por isso mesmo que existia o cajado. O cajado ele tinha uma curva. Então essa curva fazia com que o pastor pegava a ovelha e guiava ela na direção correta, na direção certa. No entanto, não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Então, em todas as situações, nós precisamos da proteção de Deus. Glória a Jesus. O 2.2 diz para nós necessidade de direção. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-la no caminho. Ele usava o cajado para conduzir a ovelha no caminho, pois as ovelhas não possuíam uma visão apurada. Ele conduzia ela. Assim, desviam-se e desgarram-se do rebanho com muita facilidade. Ao afirmar que o Senhor era o seu pastor, Davi também está afirmando que precisa ser conduzido e guiado por Ele. Glória a Jesus. Às vezes você lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Lê o Salmo inteirinho, Salmo completo. Mas muitas vezes você lê esse Salmo, mas não deixa ser guiado por esse bom pastor. Você não quer ser guiado pelo bom pastor, você quer ser o autossuficiente para guiar a si próprio. Glória a Jesus. Mas Davi não, Davi era diferente. Ele afirmava que precisava ser conduzido por ele. Então nós precisamos ser conduzidos por esse bom pastor. Tinha a convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção e ser seguida. Qual é a direção que você deve seguir? Somente o bom pastor, que pode te mostrar a direção a ser seguida. Direção fala de caminho, de escolha e de vontade. Às vezes quer fazermos a vontade própria, né? Mas a Bíblia nos informa então que quando nós temos essa direção, nós somos guiados por Ele. Ele que nos escolhe o nosso caminho, a nossa vontade deve ser guiada por Ele. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Salmo 32 e o verso 8. Louvado seja Deus. Esperar a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Vamos para o 2.3, necessidade de provisão. Ele está sempre provendo. Ovelhas necessitam ser alimentadas. Precisa que lhes seja fornecido pastos verdejantes. Ovelha não consegue distinguir entre ervas próprias para consumo e as venenosas. Olha, então o pastor sempre está cuidando das ovelhas. Conversando comigo, nós entendemos que quando um bom pastor, ele tem a sua pastagem, ele está sempre cuidando da pastagem. Está entendendo? Sempre está cuidando da pastagem. A pastagem não pode ter qualquer tipo de erva lá no meio da pastagem. Não.
ela sempre está cuidando. O pastor sempre está lá arrancando aquela erva que não serve para a ovelha, para consumo da ovelha. Ele tira aquela erva e deixa só aquela que é boa para consumo, ou seja, pastos verdejantes. Que coisa interessante, né? Por quê? Porque as ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para consumo e as venenosas. Como ovelha de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Como ovelhas, somos alimentados por sua palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária, de forma profunda, absorvendo o seu conteúdo e aplicando-a na condução da nossa vida. Glória a Jesus. Que tipo de alimento que você está se alimentando? Que tipo de alimento você, como ovelha, está se alimentando? Precisamos ter alimento bom para consumo. Não podemos alimentar de qualquer coisa, não. E o alimento bom para consumo está aqui dentro desta palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Este é o alimento para a ovelha. Então, o que é ervas amargas? Às vezes alguém pega a palavra e começa a torcer ela, aplicar o que não está escrito na palavra. Então isso é o que? Isso é ervas amargas. A Bíblia diz que os profetas, eles chegaram a um determinado lugar, eles falaram assim: olha, nós precisamos ter comida. E eles buscaram, os profetas foram lá, então buscaram ervas para fazer um caldo para o povo alimentar. E diz a Bíblia que quando eles trouxeram aquelas ervas, eles não conheciam as ervas venenosas. E eles fizeram lá o lume, fizeram o caldo e começaram então a querer distribuir para o povo. Quando eles começaram, a Bíblia diz que eles gritaram e falaram assim: homem de Deus, a morte na panela, porque eles não conheciam a erva. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, você precisa conhecer o alimento em que você está alimentando, em que é bom para nosso alimento, e o bom pastor está sempre cuidando desses detalhes. Como ovelha de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária. Olha só, então precisamos meditar diariamente na palavra de Deus, de forma profunda, observando os seus conteúdos e aplicando-o na condução da nossa vida. Nós temos que ser conduzidos então pela sua palavra. Tópico 3, Cristo, o Supremo Bom Pastor. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Jesus estava falando de si próprio. Então ele diz assim: eu sou o pão da vida. João 6,35. Ele também disse assim: eu sou a luz do mundo, 8,12, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. No Novo Testamento percebemos que Jesus é bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. Este é o nosso Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu destacar para você uma coisa nesse ponto em que Jesus estava se autodesignações dele próprio. Então ele disse: eu sou o pão da vida. Ele não está dizendo que ele era um dos pães. Não. Ele não está dizendo eu sou um dos pães da vida. Ele disse: não, eu sou o pão da vida. Então ele é o pão da vida. Não existem vários pães da vida, não. É só ele. Eu sou a luz do mundo, ele é a luz, não era uma da luz. Eu sou a porta das ovelhas. Tem pessoas que querem passar por outra porta, não. Ele é a porta, ele não está dizendo que ele é uma das portas. Se ele estivesse falando eu sou uma das portas, então você poderia procurar uma outra, porque ele era só apenas uma escolha para você. Você poderia escolher dentre ele tantas outras, mas não, ele disse assim: eu sou a porta das ovelhas. Então quando diz que ele é a porta das ovelhas, então é só ele, dá vida pelas ovelhas. Olha só o bom pastor. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona as ovelhas para se salvar.
Glória a Jesus. Esse é o mercenário. Quando ele vê o perigo, ele deixa as ovelhas e foge, vai-se embora, ele corre, né? Mas o bom pastor não, ele dá a vida pelas ovelhas. Não se importa com as ovelhas, né? O mercenário não se importa com as ovelhas. Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos, é em favor da humanidade. Em sua passagem na terra, enfrentou diversos perigos. O primeiro deles ocorreu quando o rei Herodes, o Grande, ao ouvir dos magos que havia nascido o rei dos judeus, enfurecido, ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. Então até o próprio Jesus enfrentou essas situações, né? Até o próprio Jesus enfrentou diversos perigos na sua vida. Esse foi um deles. Todos os meninos de 2 anos para baixo seriam mortos. A última e mais importante foi quando morreu na cruz, cumprindo assim o plano de redenção. Jesus cumpriu o plano de redenção para a sua vida. Jesus cumpriu o plano de redenção para a minha vida, para as nossas vidas. Então Jesus nos comprou com seu próprio sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos de redenção, nós falamos de um valor inigualável. Falamos de um preço em que ninguém outro poderia pagar um preço superior, o preço de redenção, ou seja, o preço de sangue. Quando você dá um valor por um determinado objeto, alguém pode dar um valor superior. Mas quando você dá o sangue, aí se torna diferente, é o último valor, o mais alto valor, né? Então Jesus nos comprou com preço de redenção o seu sangue. Então ele não nos deixou para que alguém possa vir e oferecer um outro valor superior. Não, ele comprou e disse assim: esse é meu, comprei com meu sangue. O pecado nos tornou distante de Deus, desgarrados do Pai, mas Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Jesus também age diferente do ladrão que vem para matar, roubar e destruir, pois nos dá vida em abundância. Esse Jesus, ele nos dá vida em abundância. O 3.2, relacionamento com as ovelhas. Jesus tem um relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com suas ovelhas. O primeiro é que ele chama pelo nome. Jesus te chama pelo nome. Jesus te conhece você pelo seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele conhece as suas ovelhas e disse mais assim: e dela eu sou conhecido. As ovelhas conhecem o seu pastor conhece ela pelo nome. Interessante que as ovelhas são muitas e pastor é um, né? E esse pastor, mesmo sendo um, ele conhece todas as suas ovelhas. Que coisa interessante, é o nosso bom pastor, né? O que demonstra que Cristo conhece a identidade individualmente, o temperamento de cada ovelha. Apesar de sermos iguais quanto à nossa natureza, temos individualidade, necessidade diferente. Então esse Jesus, ele conhece todas as nossas necessidades diferentemente. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer a individualidade e necessidade de cada ovelha. Vemos isso quando tratou com a mulher samaritana, quando chamou Zaqueu pelo nome. O segundo está na afirmação de que as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, as ovelhas lhe obedecem. Aprendemos no presente tópico que aqueles que são ovelhas de Cristo lhe são obedientes e relacionam com Ele. Cristo conhece as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar para você que tem ovelha, deixa eu falar para você que é pastor de ovelha. Você precisa conhecer as suas ovelhas. Você precisa ser conhecido pela sua ovelha.
Mas como pode isso? É quando você se relaciona com ela. Quando você tem relacionamento com as suas ovelhas. Eu disse aqui no começo que às vezes tem pastor que não tem relacionamento com as ovelhas. Não tem diálogo com a ovelha, não quer receber uma ovelha em casa, não quer cheirar a ovelha. Então o bom pastor ele precisa conhecer a ovelha. Ele precisa ser conhecido pela ovelha. Ele diz, quando ele chama, ela vem, porque ela conhece o seu pastor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele conhece as nossas necessidades. O 3.3, outras ovelhas para o aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos as ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiriam apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios. Olha que coisa maravilhosa. Não era apenas o povo de Israel. Eles então têm outras ovelhas. Na palavra de Deus diz que não são deste aprisco. Aí a Bíblia diz que quando Pedro começou a anunciar o evangelho, começou a falar do evangelho, aí rapidamente o Espírito Santo desceu sobre eles, encheram os gentios da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram cheios da glória de Deus naquele momento. Pedro não estava pregando para eles serem cheios. Pedro não estava pregando uma mensagem de avivamento para ele, pentecostal para ele, vamos dizer assim. Pedro estava pregando, estava conversando, estava falando uma palavra para eles. Rapidamente o Espírito Santo desceu sobre eles e encheram. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro falou assim, olha, como eu posso rejeitar aquilo que Deus recebeu? Aquilo que Deus fez, né? Então tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Esses são os gentios, são nós. E Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Em Atos capítulo 13. Consequentemente, nós somos ovelha de Cristo, né? A partir de então, nós somos ovelha de Cristo, porque nós passamos a ser também ovelha. Ou seja, esse outro aprisco, então, somos nós agora que somos também a ovelha desse bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar nos abençoando. Então, depois desta lição desta manhã, dá para você, dá para nós entender se realmente nós somos ovelha, né? Nós poderemos ler o Salmo 23 e dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e consequentemente continuar lendo esse versículo a partir do momento que nós somos ovelha dele. Se nós somos ovelha, automaticamente nós temos esse pastor. Cooperador Montes, faça essa conclusão para nós desta lição e já pode terminar para nós esta lição desta manhã, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Que Deus possa continuar nos abençoando. Graças a Deus. Escola abençoada, né? O nosso querido aqui nos deixou bem claro. Eu creio que você também ficou bastante esclarecido. A conclusão diz assim, que o Espírito Santo nos ajude, para que não apenas conhecemos o Salmo 23, como salmo do pastor, mas que mantenhamos em um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelha do seu rebanho, sendo submisso aos seus cuidados e direção. Então, querido, nós temos que ser submissos a Cristo, temos que ser submissos a Deus. E muitas das vezes, diante de um cuidado, né, às vezes padecemos algumas consequências, né? Porque quando você vai cuidar, o que é cuidado? Não é só carinho? É, realmente, né? Mas uma planta, quando você vai cuidar de uma planta, às vezes você tem que podar os galhos secos, para que ela revigore na nova estação. Que Deus assim possa abençoar nesta manhã a todos que ouviram e nos assistiram, né? E assim estamos deslocando para nossas casas. E eu creio que muito em breve as nossas portas, os templos estarão abertos para receber todos os nossos amigos e irmãos
não só através do live, né? Nós vamos continuar com essa live depois que nossos tempos estiver de portas abertas. Queremos também orarmos aqui nesta manhã pelo nosso querido irmão Valdir Margalhães, que necessita de nossas orações. Então você na sua casa continue orando pelas pessoas que necessitam da misericórdia de Deus. Logo à noite, o pastor da igreja estará fazendo aqui um culto online novamente, né? Oramos assim: Senhor meu Deus, agradecemos ao Pai por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Abençoa, Senhor, a cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo. Dê graça de saúde e de vida. Tira de dentro dela, Senhor, toda angústia, toda tristeza, todo desespero. Porque Tu és o nosso bom pastor. Jesus, eu Te agradeço por tudo, em Teu nome. Amém e graças a Deus.